Se tem uma coisa que deixou todo fã de Fórmula 1 empolgado, foi o filme da F1 e, posso ser sincero, surpreendeu as minhas expectativas além do comum. Lembrando que, obviamente, no drive-thru eu tento analisar mais corridas, tento analisar mais alguns incidentes, algumas histórias, falar de alguns pilotos, mas nesse caso eu não vou ter uma análise mais esportiva. Porque a gente tá falando de um filme, então tem que ter uma forma de análise completamente diferente da que eu faço. Porque eu olho piloto, corrida e tal, então vou ter que trazer análise de jornalista esportivo, uma análise de crítico de filme. Ou seja, vou ter que criticar o roteiro, vou ter que criticar o drama, vou ter que criticar muita coisa que for necessário e elogiar os pontos. Já vamos começar pelo epílogo. O epílogo conta a história das 24 horas de Daytona. Não da história, mas conta da história do Sonny Hayes nessa corrida. Isso já mostra que ele meio que, pô, quero ganhar, quero vencer e tal. E ele vai correndo. Beleza, show. Show, entra no turno da noite e ele já entra com tudo, consegue ultrapassar. Pega informações importantes de uma das garotas lá, acho que é a Suzy o nome dela. Ele pega essas informações, ele usa elas, porque o freio da meia tá falhando. Ele faz uma ultrapassagem muito impressionante e no final ele acaba vencendo as 24 horas de Daytona. Ele vai voltando pro seu trailer, algo que aí já começa, porque tipo assim, pera aí, o cara tá pilotando as 24 horas de Daytonas, Le Mans, não Le Mans, WEC, e pô, ele não recebe uma graninha boa, porque tipo, o cara depois recebe um pagamento de 5 mil dólares, e isso pra automobilista é muito pouco comparado a qualquer outra categoria. Tanto que a Indy paga mais, Le Mans, WEC paga mais. Isso já me deixa meio que tipo assim, cara, por que isso? E aí começa a história do filme, porque ele mora num trailer, ele era viciado em apostas, foi banido de vários cassinos. Ele fica lembrando tanto do seu pai, porque ele é muito supersticioso, tanto que ele não leva o troféu. Ele sempre ficava vagando de categoria em categoria e parecia, ele era um nômade praticamente, ou seja, ele vivia por aí andando, tentando sobreviver ao máximo e morava numa van, uma minivan, porque ele teve uma dívida enorme e ele perdeu tudo, perdeu o casamento e mostrava o fundo do poço dele. Até que numa lavanderia ele conhece Ruben, que foi piloto dele numa equipe que era patrocinada pela Camel e era amarela, ou seja, era a Lotus. Pergunta, é a Lotus mesmo? Eu falo, é a Lotus. Ou seja, os dois pilotaram na Lotus na mesma época, então faz sentido isso. E termina o epílogo aí. Você já percebe que, cara, ele é muito bem feito, o filme, é bem roteirizado. Eu acho que ele contou de uma forma até bem certa a questão da categoria, começou com uma ótima narrativa, mas eu acho que isso demonstra um ponto principal. Que eu acho que a história começou sendo um pouco genérica. Repito, foi um pouquinho genérica mesmo, porque, cara, eu acho que aquilo ali era meio que um pouquinho previsível, mas era um previsível bom, tá ligado? Foi um previsível bom porque ele conseguiu não fazer o óbvio de uma forma tão óbvia, mas fez o óbvio de uma forma não tão óbvia. Eu vou ter que explicar isso aqui mais pra frente, mas, cara, esse epílogo foi bom. Você viu pra explicar o personagem, você viu por que ele tava indo pra Fórmula 1, porque pode começar só no Sonny Hayes indo pra Fórmula 1 e tudo. E aí mostra que, cara, o filme seria estilo Ted Lasso. Pra quem não sabe, a Apple fez Ted Lasso, foi uma grande série, eu assisti todos os episódios. E, cara, aquilo ali mostrou, porque tinha algumas coisas absurdas que não é impossível de acontecer, mas é bem difícil, muito difícil. Era beira impossível, mas não é totalmente possível de acontecer. A série mostra a reconstrução de um time, de uma pessoa se passando de bom por poder sabotar tudo, que foi o caso do... Eu esqueci o nome do personagem que fez isso, mas ele se fingiu de bom pra poder meio que destruir o time, tanto que foi por isso que ele deixou contratar, atenção, o Sonny Hayes, o Sonny, para a equipe. Entende? Porque o Sonny já era velho, era um piloto que já tinha corrido na Fórmula 1, ele teve um grande acidente em Jerez de la Frontera, na Espanha, que na época sediava o Grande Prêmio da Espanha, e aquilo aí já mostra meio que eles tentaram reconstruir a ideia da equipe toda. Mostrar, pô, eles estavam na falência até que chega um velho veterano que consegue salvar tudo, que
que não parecia que era completamente diferente, e a única diferença é que ele já tinha uma noção de Fórmula 1, ele já tinha corrido na categoria, e obviamente teve coisas de que ele superou, enquanto o Ted Lasso já mostrava o Ted que não entendia de nada, ele entra no futebol normal, vindo do futebol americano, e já mostra o Pierce. E aqui começa uma das minhas críticas ao filme. Porque, cara, eu acho que o Pierce, ele foi bem desenvolvido, mas poderia ser desenvolvido ainda melhor. Porque eu não sei se eles vão fazer um director cut, se fizerem, vai ser maravilhoso, porque faltou muita coisa. Mostrou a entender como o Pierce, ele entrou ali, por que ele queria tanto correr, o que aconteceu, o passado dele, eu acho que faltou muito, no passado, a história dele, eu acho que faltou muito isso. E o mesmo eu falo pro Sony, porque, pô, eles não mostrou a decaída do Sony que aconteceu. Eu acho que isso foi muito mal, mas o que acontece quando o Sony chega na Fórmula 1, Silverstone na APX, ele bate com o carro em Silverstone, mas ele faz uma aposta com a projetora, chefe, eu não lembro o nome dela, porque, cara, é muita informação. Eu assisti esse filme segunda-feira, eu tô enrolando pra fazer ele hoje na quarta. Cara, se eu não tiver preguiça, eu vou enviar esse vídeo só na quinta. Se eu for entregar essa edição, vai entregar hoje de um jeito mal. Mas é que eu não vou pôr edição, porque, pô, não posso colocar cena do filme, não posso colocar trilha sonora porque senão dá copyright, não posso colocar cena real de Fórmula 1 porque senão dá problema, mesmo se eu editar, porque isso aqui na época da Premier League, quando eu fazia vídeo de Premier League, não dava. E eu perdi o foco totalmente. Mas falando sério. E ele meio que mostra o Pierce, pô, ele consegue superar o treino do Pierce por pouquíssimos segundos. Ele vence o rival pela primeira vez e já mostra que a equipe era um caos. Por quê? Porque, cara, meio que precisou do Sony chegar pra resolver todos os problemas. Traduzindo, pô, precisou chegar o cara, o homem branco, tal, resolver o problema americano, que não entendia muita coisa, que já tava veterano pra resolver todos os problemas da equipe. Tipo, seus problemas acabaram, contrate o Sony. E foi mais ou menos isso no começo. Mostrava o Pierce como um jovem arrogante, babaca, muitas vezes, porque ele achou o Sony babaca. Obviamente o Sony, eu acho que ele foi mal desenvolvido, o Brad Pitt atuou muito bem. Não critiquei a atuação do Brad Pitt em nenhum momento, nem do ator que fez o Johnny, nem a ator que fez, nem a atriz que fez a projetista-chefe, nem mesmo o cara que... Pô, foi uma atuação perfeita de todos, eu acho que muito bem, todos atuaram bem. Eu só achei que faltou mais diálogo entre pilotos reais, porque o lance, acho que faltou mais diálogo com pessoas reais, com os pilotos, com os chefes de equipe. Teve uma crítica sobre a falta de presença feminina no filme. E eu achei, tipo, cara, eu acho que isso não muda a experiência do filme. Obviamente que o Fórmula 1 tem muitas mulheres hoje em dia, o que é o certo. Pô, mostra que o esporte não é misógino como era antigamente, não é mais tudo assim. Sim, que tem uma capacidade importante, tá na luta. Só que eu achei isso meio que, pô, não atrapalhou minha experiência ao filme. Nem o fato de México vir depois... Não, Spa-Francorchamps vir depois de México não me atrapalhou em nada. Nada, eu só achei meio bagunçado. Acho que poderia ter colocado mais? Poderia. Isso atrapalhou negativamente minha experiência? Não. Nada disso atrapalhou negativamente minha experiência. Eu tô aqui meio que só caçando pelo ovo. Talvez. Mas eu tô tentando olhar primeiro o lance cinematográfico, porque o roteiro foi muito básico. Comparado à Fórmula 1 mesmo, cara, o roteiro ele foi meio que previsível, óbvio, e no final eu pensei, cara, vai ser o Pierce que vai vencer, porque, pô, o Sony já tá mais velho, o Sony já tava com um problema de visão, que o cara sacrificou tudo pra poder correr. Depois ele foi pra outra categoria, lá nos bugs da praia, que o final não curtia tanto o final, mas ele tava indo bem e tal... Teve reviravolta e eu sabia de cada coisa no começo. Tipo, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. O acidente do Pierce vai fazer... Eu acho que ele vai fazer ele... No começo ficar um pouquinho mais consertado, mais babaca. No final ele vai melhorar muito. Muito porque meio que foi uma jornada do herói. O filme do F1 foi uma jornada do herói, parte 2. Uma forma que foi feita muito bem. Mas eu acho que faltou um pouquinho de quero mais. Tá ligado? Eu acho que faltou o Pierce ele tentando resolver seus problemas com o Sony dentro da pista, direto, conversando, não, pô, vamos tentar resolver e tal, tirar em paz. Mas mostrou meio que os dois amadurecendo juntos, ele aprendendo com o Sony aprendendo com o Pierce. E isso meio que mostrou que foi algo legal. E eu acho que faltou um pouquinho nisso, desenvolver também as personagens, faltou muito isso.
Eu acho que faltou desenvolver. Eu acho que foi mais isso. Faltou desenvolver, eu prestei muita atenção no filme pra não errar nada, pra não falar que eu não perdi absolutamente nada. E basicamente é isso. O filme foi meio um pouco óbvio, mas foi um óbvio bom. O problema é que faltou só um pouquinho do desenvolvimento central. Eu acho que no final, o final poderia ter sido algo mais diferente, porque, pô, acho que podia meio encontrar o Sonic encontrando eles e tal, o Sonic só vendo de fora. Eu acho que podia detalhar coisas que eles não exploraram direito. Mas o foco é o esporte, as cenas e como é que foi na parte esporte do filme. Que agora sim é drive-thru. Agora sim é drive-thru, agora é Ravi Ribeiro. Vamos pôr pra cima. E já tem reclamação aqui da minha diretora, porque, eba! Eba, tô falando alto demais, isso tá dando merda pra eu assistir o jornal, eba! Uhul! Mas falando sério, isso aqui eu não vou cortar, porque, pô, isso aqui, que vai ajudar a bater o tempo de 10 minutos, isso aqui é ótimo. Enfim, na parte esportiva do filme, tirando, obviamente, os acidentes, tanto do Sonny Hayes, tanto do Jonathan Pierce, de resto foi perfeito. Mostrou muito bem como é que é o ambiente da Fórmula 1. Mostrou táticas que talvez funcionassem muito bem. Mostrou meio que o Sonic, pô, ele mexendo um pouquinho traiçoeiro, trapaceiro um pouquinho, vamos supor, não um pouquinho, muito trapaceiro, usando qualquer limite da pista pra poder ganhar vantagem. Esportivamente foi, acho que o que eu fiquei mais grilado aquilo ali foi o calendário, porque Spa foi depois do México. Eu acho que isso aqui eles não respeitaram tão bem. Faltou Interlagos muito, faltou mostrar mais sobre o Luca Cortez, sobre o reserva. Faltou desenvolver, obviamente teve questão da sala de combate, que eu acho que isso foi essencial. Faltou meio que mostrar a dinâmica entre os outros. Faltou também o fato dos pilotos não aparecerem tanto todos reais, só mostrarem pouquíssimas cenas, mas, pô, só aquele serviço do Zac Brown e do Fred Vasseur zoando, pô, foi maravilhoso aquilo ali. Faltou mais, depois do final do Totoro foi, porra, foi incrível a parte esportiva. Eu acho que tem poucos problemas. Eu acho que no máximo foi só os acidentes. Eu acho que o resto foi ótimo. Só que eles colocou meio que as táticas do Sonic, coisas velhas. Tipo, era uma coisa que o próprio Ayrton Senna fazia. Dar voltas no circuito para poder conseguir ter a melhor forma de velocidade para entender o circuito. O Sonic fez isso, depois o Jonathan começou a fazer isso. Bolinha de tênis, jogando, pegando, dando, em vez do negócio que apertava. Porque isso também já foi feito, o próprio Gasly já fez isso, tem vídeo dele fazendo isso aqui. Não vou mostrar porque, obviamente, estou me precavendo com direitos autorais. E tem uma coisa que é muito engraçada, que o filme mostrou que eu amei. Meio que foi, acho que na parte do acidente do Jonathan. Obviamente é algo triste, é uma cena que vai você pensar, pô, em Monza e tal, na chuva. Mas, cara, o carro dele pegou fogo. E isso me lembrou uma mistura de duas coisas. De três coisas que aconteceram. Foi misturado em três coisas da vida real. A parte do fogo e do halo salvando. Foi do incidente do Romain Grosjean. O Grosjean aconteceu isso em 2020, na era moderna da Fórmula 1, então isso foi muito útil. Em segundo lugar, a parte das chamas foi muito esperada da parte do Niki Lauda. Que aquilo ali podia ter matado ele, mas ele sobreviveu. Não ficou com o rosto desfigurado, Jonathan, graças a Deus, porque não era tão realista assim nesse ponto, mas desfigurou totalmente a cara do Niki Lauda. Dá arrepio de ver. E ainda juntou com a parte do Enrico Mas. Porque eu acho que o Sonny Hayes, ele tentou salvar. Acho que ele até conseguiu, obviamente que ele não queria que o Jonathan teria sofrido um acidente. Mas ele chegou a tentar apagar o fogo junto e tal. E eu acho que juntou essa parte. Só que a parte do Enrico Mas, quem fez isso foi o Ayrton Senna. Falando do acidente do Senna, o acidente que o Sonny Hayes sofreu na Fórmula 1 foi idêntico ao do Ayrton. Repito, foi idêntico ao do Ayrton Senna. Por quê? Não foi em Jerez, porque, pô, se for colocasse tamborelo, não ia estragar pior o clima. O clima do filme deixar o clima meio tenso, porque, pô, ia ser uma forçação de barra, colocou em Jerez, uma curva bem parecida, esse acidente foi bem, só que ele sobreviveu. Cara, de resto, foi maravilhosa a ideia. Inclusive o próprio estilo do Sonny Hayes, não sei como é que fala direito, Sonny Reyes,
Foi bem inspirado no James Hunt, quando ele mais novo. Mais velho foi inspirado no Alonso, que era um velho ainda traiçoeiro, mas muito gente boa. Pô, o Alonso aparecendo foi muito legal e tal. Teve a cena do Roscoe, que ele até apareceu nos créditos, que isso foi incrível. Isso não conta na parte esportiva, mas, cara, teve tudo essas junções bem pequenininhas. E acho que até em Abu Dhabi teve uma coisa que foi muito engraçada isso, se liga. O Hamilton, ele jogou o carro pra cima do Jonathan Pierce pra ele vencer. Na verdade, acho que era só pra impedir o Pierce. O Hamilton, obviamente, que foi fim de corrida pros dois, mas nesse acidente, me lembrou algo meio Schumacher, algo meio Mick Schumacher e tal. Só que a forma que o Sonny Hayes bateu pra gerar a bandeira vermelha, eu pensei aquilo ali, cara, ele conseguiu levar o carro pro pit lane pra fazer os tocados, ele voltar, reconstruir o carro e voltar tudo a tempo. Cara, todas aquelas circunstâncias me lembrou. A batida dele foi acho que na mesma curva que o Latifi bateu, teve um acidente com o Russell e, no caso, não deram a bandeira. No caso, era pra ter dado a bandeira vermelha, eles preferiram dar um safety car que fez o Verstappen ser campeão. O Pierce, ele sofreu um acidente, ele conseguiu. Não sofreu um acidente naquela curva, mas ele sofreu um incidente de corrida com o Hamilton, uma coisa que foi bem impressionante, que ele mostrou, pô, os pilotos correndo e o Hamilton fazendo o que tinha que fazer. O que era que o Hamilton tinha que fazer? Tentar atrapalhar a vitória de qualquer custo, porque pra ele não valia mais nada, só que pra eles valiam. E meio que pro Hamilton não deu em nada. E no final, a vitória foi do Sonny Hayes. Mas a coisa que eu mais fiquei impressionado é que eles colocaram o pit stop errado da Ferrari, fazendo que a Ferrari perdesse tudo. E eles foram novamente realistas, foi um acerto, mas aqui eu já fiquei meio pesado, porque, pô, eles são errados? Não, é verdade. O que eu vou fazer? Nada. E o que eu vou fazer só pra criticar esse filme? Vou fazer um vídeo, mas não vou falar, tentar falar as coisas ruins. Tentar falar mais a parte dos acertos. Os acertos foram impressionantes. Não, isso porque, pô, o CGI bem feito, a ação maravilhosamente bem, a atuação perfeita dos dois. Tirando a parte do romance, que eu achei meio que, pô, obviamente que o Brad Pitt ia ficar com a mina lá, então, né, era bem compreensível que os dois iam ter um caso, mas, pô, eu gostei dessa parte, porque, pô, foi um óbvio, e vai que não tivesse, mas, pô, foi legal, não teve quebra de expectativa negativamente, a gente mostrou o Jonathan, ele tem uma evolução degradual, eu acho que, não degradual, não, eu falei errado, uma evolução natural, uma coisa forte, porque pra ele ter mais humildade. Be humble, stay humble, bitch, stay humble, Foi incrível isso. O filme da F1, ele mostrou uma experiência única, que você poderia ver. Mas que você fala aquilo ali, cara, isso aqui é uma obra de arte, é o melhor filme do ano pra mim. Que eu acho que esse ano eu assisti, acho que 2 filmes esse ano. Que eu me lembro que o último que eu assisti foi Thunderbolts. E era um filme que eu amei Thunderbolts, eu amei esse Thunderbolts, pô. Eu sentei lá, eu assisti o filme do começo ao fim, eu fiquei impressionado. Só que, cara, o melhor filme do ano pra mim foi o F1. Talvez Superman pode quebrar as minhas expectativas? Pode. Mas, cara, que filme bem feito. Só faltou meio que detalhar mais um pouco, mais cenas e tal. Mas de resto, muito obrigado, pessoal. Esse foi o vídeo mais longo do canal até agora. Tomara que tenham vídeos mais longos ainda pra recomendar pra geral. Comenta, escreve, curte. E nós voltamos em Silverstone, em Pedra de Prata, pro Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Tchau!